Olá, muito boa tarde pro senhor, pra senhora, pro amigo, pra amiga, boa tarde pra todos. Que bom que você não entrou cantando hoje, Marcelo. Foi um alívio geral. Tô te dando boa tarde, você tá me tratando mal? Não, tô dizendo boa tarde, mas todos felizes porque você não entrou cantando. Uma Quer maravilha. que eu cante? É o amor. Quer? Eu canto. Não, depois dessa amostra é melhor você parar por aí. Chega, chega. 1, 2, 3, chega. Falando em cantar, o MC V3 mandou, tava parado, aí viu um equipamento nosso e parou e pra fazer uma brincadeira com Cidade Alerta e com Sapé que é. Bota aí. Vai lá! Tamo junto, luz, câmera, ação. É nós que tá, Marcelo Rezende, sou seu fã. Essa daqui é lançamento, tá ligado? É mais ou menos assim, ó, MC V3. Marcelo Rezende falou e o V3 vai confirmar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar um sapé caiaiá. Vai rolar, vai rolar, vai rolar um sapé caiaiá. Pois não importa o momento, nem a hora e nem o lugar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar um sapé caiaiá. Vai rolar. Vai rolar um sapecaia. Oi, eles estão na gravação e o VT já vai mandar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar um sapecaia. É nós que tá, são uma prédio, lançamento, logo mais tá saindo, estourando, é nós que tá. Valeu! Vai lá! Tamo junto, luz, câmera, ação. É nós que tá, Marcelo Rezende, sou seu fã. Essa daqui é lançamento, tá ligado? É mais ou menos assim, ó, MC V3. Marcelo Rezende falou e o V3 vai comprar. Marcelo, tu capaz Que é isso? Eu quero casar, eu e tu é grande, Que o quê? tu é lindo. Que é isso? Eu te quero, eu te amo. Que é isso? Ô, sou homem. O que você... Que é isso? Põe de novo isso aí, quero ver. Que vejo um. Marcelo, Olha. eu capaz eu sou filho, eu quero casar, eu e tu é grande. Você vai vendo. Tu é lindo, gostoso, eu te quero, eu te amo. Marcelo, Vai sossega a periquita, rapaz. Eu sou homem, eu vou ali e volto já. tu é grande. Marcelo, eu capaz eu sou filho, eu quero casar, eu e tu é grande. Tu é lindo, gostoso, eu te quero, eu te amo. Marcelo, eu capaz eu sou filho, eu quero casar, eu e tu é grande. Eu vou contar uma história pra você. Vê que situação a minha. Parabéns, Marcelo, você encontrou sua alma gêmea. Parabéns. Você não pede por esperar. Você me aguarde. Você fica... Sabe como é o nome desse rapaz aí? Não. Og. Og. O nome dele é Og. Og. Deixa eu te falar. Você não pede por esperar. Você ficou magoado, Marcelo? Você não pede por esperar. O amor é lindo. Você achou esse Og aí? E aí, tá as coisas... Tá... Me aguarde. Me aguarde. 1, 2, 3. Cadê a menina? Cadê a menina? Que já era pra ter colocado. 1, 2, 3. Chega. Ó. Eu cheguei em casa. Eu peço uma menina, eles me dão um controle. Eu pergunto, não, me diz direito, se não dá vontade de sair pela porta e ir embora. Me diz, porque ninguém faz nada, nada. O sujeito tá dormindo, aí coloca um negócio errado todo dia. Mas você não pede por esperar. Você me arrumou esse Og aí? Você me aguarde. Cadê, ó? Põe ela lá. Ô, louca, se tu não sabe aquele vídeo, eu vou te quebrar pau. 2, 3, deu! Deu pro nós! Isso mesmo. Olha! Chega de história e eu volto já já. Próxima segunda, 10h30 da noite, ao vivo, Xuxa Meneghel, aqui na Record.
Essa moça linda, chama-se Cícera. Cícera mora num terreno com outros irmãos. E aquele terreno é um terreno que tem um problema. É uma herança que todos têm que dividir, e isso faz com que a família não se entenda. Mas o terreno, que é o centro da discussão da família, vai ficar em segundo plano já já. Porque no terreno, Cícera tem um sobrinho, filho de um irmão de Cícera. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte: aquele menino, que não é menino, já é um homem, tem 16 anos. Ele trabalha de manhã e estuda à tarde. E o menino, que não é um menino, já é um homem. E no final da história, eu e você veremos que ele de menino não tem nada. Ele vai e começa a conversar com a tia. Ele tem 16 anos. Num determinado momento, passa pela cabeça dele uma bobagem, mas ele não conta. E ele vai embora. Ele precisaria tomar coragem para dizer para a tia o que ele estava pensando. E ele toma coragem. Ele entra na casa da tia, a tia diz: oi, filho. Ele toma um primeiro impacto, senta, os dois começam a conversar e ele diz para a tia, e ele tem 16 anos: eu te amo. A tia olha, diz: hã? Eu quero fazer amor com você. Tradução: sapec iaiá. A tia diz para ele: meu filho, sai fora, vai pensar melhor na vida, cai fora daqui. Ele vai e volta. Ele vai e volta e chega para a tia e diz: olha, pensando bem, eu tenho para te dizer uma coisa. Não é só que eu te amo, eu quero você. A tia olha e diz: você não está reparando que você é meu sobrinho, você é um moleque? Ele diz: eu quero você. Aí, ele vai e ele se sente recusado. Como você pode estar vendo, ele está saindo com a mão para trás de uma delegacia. Esse é o homem do qual eu falo, que está entrando no carro de polícia. O que ele fez? Eu volto já já. Hoje, 20h30 da noite, capítulo inédito de Os 10 Mandamentos. Um terreno seria a tristeza de toda uma família. E o verbo está no tempo certo. Naquele terreno, irmãos moravam. O terreno tinha sido recebido como herança. Naquele terreno, casas estavam construídas. E os irmãos não se entendiam. Mas não seria o terreno que acabaria de vez com a família. Não. Ela se chama Cícera. Cícera tem 38 anos de idade. E Cícera é uma mulher exuberante, é uma mulher bem cuidada e uma mulher à procura de um amor. Ali, no terreno havia na família uma pessoa que era encantada por Cícera. E Cícera jamais podia imaginar que Jair, o sobrinho de 16 anos de idade, é apaixonado por Cícera.
não havia como imaginar. Ele trabalha de manhã e estuda de tarde e esconde este segredo, o segredo da paixão. Mas como ele vai falar com a tia que ele é apaixonado por ela? É óbvio que não dá certo, até porque há uma diferença de 22 anos de idade. Mas o rapaz não se dá por vencido. A questão é que o verbo vencer, ele tem que usar para vencer um misto de medo e de vergonha que ele carrega para falar. Ele para, senta, pensa e vai e roda e volta e não sei que bom. Um dia ele decide, eu vou lá. Ele entra, a tia vai e diz, oi, sobrinho. E ele disse, nossa senhora, já começou mal o negócio. Mas ele não resiste e se declara. Diz que é apaixonado e quer fazer amor com Cícera. Quer dizer, ele está pensando em sapé que aiá. A tia vai dar-lhe uma bronca, mas dessas broncas arrumadas. E ele sai. Sai, dias depois ele volta. Ele pensou bem o que ele ia fazer. Ele disse, quer saber? Pensou ele. Se eu for lá e der um agarrão nela de uma vez por todas, vai ela tá querendo arrumar alguém na vida, vai que dá certo. Vai que ela queira fazer um sapé que é assim, do de repente. Ele agarra. A tia dá-lhe uma espinafração arrumada. Resumo, ele foge. Volta, por bem, até que ela dá um basta. Aquele menino, que não é menino, que não é rapaz e que já é um homem aos 16 anos de idade, daqui a pouco entra numa delegacia. Passa um tempo desse encontro que ele tem agora, ele entra numa delegacia. Entra para fazer um boletim de ocorrência. Ele está todo arranhado. E ele diz na delegacia o seguinte, que tinha levado uma surra de policiais militares e queria fazer um BO. O delegado experiente olha bem o assunto, faz umas perguntas para ele e ele cai em contradição. Os arranhões tinham sido feitos pela tia, por Cícera, na tentativa de escapar da violência sexual do sobrinho, que ao sair dali, saiu com uma certeza. Cícera jamais daria uma outra bronca nele. Na verdade, Cícera, ele calou para sempre de uma história que começa assim. Enquanto olha para o terreno que herdou do pai, Cícera pensa, vale a pena tanta briga por um pedaço de chão? É que o terreno foi doado a ela e aos 3 irmãos. Mas desde então, a família nunca mais foi a mesma. Vive brigando para ver quem fica com o imóvel. O único que parece estar fora dessa briga é o sobrinho de Cícera, um adolescente de 16 anos. Jair é educação em pessoa. Trabalha pela manhã, estuda à tarde e até agora nunca deu problema para a família. Isso faz com que seja o único também que ainda tenha a confiança de Cícera. Os dois estão sempre conversando e ela acredita que o garoto é bem diferente do pai, com quem ela já não fala há muito tempo. Cícera é solteira, trabalha como farmacêutica e aos 38 anos sequer tem um namorado. E nas conversas com o sobrinho, deixa claro que procura alguém. Não aguento mais ficar sozinha, sabe? Queria arrumar uma companhia pra sair, sabe, à noite, tomar um chopp, sei lá, se arrumar pra alguém.
Isso, de alguma forma, mexe com a imaginação de Jair. Se eu não fosse o seu sobrinho, hein? Eu iria trocar o zap com a senhora, hein? E o que é um desejo velado, logo se revela. O adolescente começa a olhar a tia de um jeito diferente. Até que um dia, ele perde a noção e se declara. Tia, a senhora não gostaria de sexta-feira ao cinema comigo, não? Que cinema, menina? Você tá Não, doido? é sério, tinha um filme romântico. A senhora não gosta de romantismo? Eu gosto. Deixa bem claro o que quer. Sapeca e Yaya com a tia. Eu vou saber. Ai, Segredo nosso, que tia. segredo? Você tá doido? Ai, Tia, vou falar uma coisa pra senhora, hein? ai, fala logo. Vai, Eu desembucha. estou me apaixonando pela senhora. Cícera se sente ofendida. Diz que da próxima vez que ele vier com esse tipo de conversa, vai agir de outro jeito. Vai contar tudo para a família e, se for o caso, procurá-la a polícia. Jair fica todo sem graça. Parece até que entendeu o fora que levou, mas só parece. Com o tempo, volta a deixar claro o desejo. Seja no olhar, seja nas conversas. E Cícera sempre se esquiva. Não vou chamar mais a senhora de senhora, e sim de você agora. Eu vou contar tudo pra sua mãe. E larga do meu pé! Naquele dia, ela não aparece no trabalho. Sem notícias de Cícera, os parentes invadem a casa. Quando entram, encontram a farmacêutica morta e violentada. Enquanto isso, Jair diz que foi agredido por policiais militares e por isso tem arranhões pelo corpo. Isso aqui é só uma maca. Aguarda aqui na maca. Aqui não? Não, aguarda aqui que eu vou procurar um médico pra dar uma olhada nesse seu pescoço. Tá muito feio isso daí, tá legal? Mas a história não convence o delegado e o assassino confessa o crime. Jair diz que a morte foi um acidente durante um jogo sexual. Ele diz que Cícera propôs sexo e pediu para ser agredida. Colocando a mão aqui, ó. Aí eu fui tentar me defender dela. Aí eu forçando pra ela sair de cima de mim. Na hora que ela caiu, eu acabei sem querer. O garoto conta que apenas exagerou. Mas a versão não convence a polícia. Ainda mais quando o assassino deixa à mostra uma marca no pescoço. Um sinal de que Cícera lutou pela vida. Resta saber agora se Jair agiu sozinho ou se teve ajuda de alguém da família destruída desde que herdou o terreno da discórdia. Uma farmacêutica assassinada. Cícera morava nesta casa, um terreno que foi deixado pelo pai que se mudou para Minas Gerais. A farmacêutica tinha mais 3 irmãos. Um deles também morava no local. Construiu uma casa nos fundos do terreno. Mas, segundo parentes, eles não se davam bem. Viviam em pé de guerra. Tudo era motivo para briga. Cícera só conversava com o sobrinho de 16 anos, que também morava com o pai nos fundos da casa. Cícera tinha um bom relacionamento com o sobrinho. Mas nos últimos meses reclamou para a irmã mais velha que ele estava tentando ter um relacionamento amoroso com ela. E isso a estava incomodando. Ela chegou a conversar com o jovem, disse para ele parar, ameaçou contar para todos. O Yuri, sobrinho, tentou estrupar ela 2 vezes. Ah, ele já tinha tentado? Depois disso, Cícera não reclamou mais do rapaz e a irmã achou que ele havia parado. No dia em que o corpo foi encontrado, a família sentiu falta de Cícera, que não apareceu para trabalhar. Eles foram até a rua onde ela mora. Essa vizinha conversou com o irmão. O rapaz falou, eu já liguei e ela não atendeu. Eu não sei o que eu faço, estou desesperado. Falei, ó, pula aí e vai ver, que às vezes ela passou mal, né? O irmão decidiu ir até a casa de Cícera. A porta estava trancada. Por isso, ele teve que forçar para abrir. Caminhou até o quarto e lá encontrou a irmã na cama, seminua, com as mãos amarradas e sinais de espancamento. Nada havia sido levado e a casa não tinha sinais de arrombamento. Enquanto a perícia fazia o trabalho aqui no local, ao mesmo tempo, o sobrinho de Cícera foi até a delegacia.
Chegou com muitos arranhões no rosto e no pescoço. Disse à polícia que havia apanhado em uma abordagem policial, mas isso não convenceu o delegado. Após entrar em muitas contradições, o sobrinho confessou o crime. E foi encaminhado para o fórum e aguarda a decisão do juiz. Para a polícia, o crime está esclarecido e a motivação foi passional. Mas a família ainda tem dúvidas. Eles acreditam que a motivação do crime também tenha sido a briga entre Cícera e o pai do assassino, pelo terreno da família. O delegado já ouviu o irmão dela e descartou a participação dele no assassinato. Agora, a polícia aguarda o resultado dos laudos para saber a causa da morte. Segundo os vizinhos, o irmão da vítima era violento. Ele brigava à toa, eles não se falavam, por causa do imóvel aí, por causa de coisa de dinheiro, né? Ele falava que ela não era uma intrusa. Ele achava que ela não tinha direito. E a imagem que você está vendo aí é do rapaz de 16 anos, no momento em que ele sai da delegacia depois de ter confessado o crime. E o nome, todo o nome aqui que foi usado na reportagem é um nome fictício. Não é o nome real dele, exata porque ele é o tal menor de idade, que aos 16 anos de idade pode querer fazer sapeca com a tia, pode matar a tia, mas nós não podemos mostrar o rosto, falar o nome, não pode nada, porque segundo alguém que acredita em Papai Noel fora de época, né? E também segundo a lei, ele não fez absolutamente nada. Tanto é que daqui um ano e pouco, quando ele fizer 18 anos de idade, a ficha dele estará limpinha, sem nenhum registro. Corta pra mim. Olha essa imagem. Vou fazer uma pergunta a você. A mulher que está olhando para esse rapaz é o que dele? Ela é uma senhora, e ela está olhando com um olhar de tristeza, evidentemente, um olhar perdido. E o que ocorre? E ele está ali como todo rapaz ainda ali, com negócio de fone de ouvido. Pois bem, a história é a seguinte, corta aqui para mim, filho. Ela se chama Odete, e ela tem 60 anos de idade. E ele se chama Paulo, e Paulo tem 22 anos de idade. Não há barreiras para o amor. É o que todos nós pensamos. Mas talvez alguma coisa com uma diferença de idade deste tamanho é capaz de nós chegarmos à conclusão que 38 anos que separam esta senhora desse rapaz é uma distância muito grande para que eles virem namorados. Mas a situação é um pouco mais grave. Ela começa a namorar com ele e aí o que acontece? Eles acabam morando juntos. Num determinado momento, ela diz para ele: Paulinho, meu amor, nós temos que nos casar. Ele diz: hã? Nós temos que nos casar. Eu quero casar com você. Ele diz: hã? É casar e casar para que a nossa relação seja eterna. Ele diz: hã? Fui. Ele só é o seguinte, eu não quero casar, do jeito que tá bom, mas se você quer casar, eu vou pra colar. E ó, ele sai. Ela ficou magoada e com raiva. Talvez ele tenha dito outras coisas, né? Mas como eu não sei, eu não vou ficar aqui, né, dizendo coisa que eu imagino que ele possa ter dito para magoá-la tanto. Ela tem uma amiga. E essa amiga
tem um filho. E esse filho dessa amiga não vale nada. Ela foi e conversou com esse filho da amiga. Ela conversou. Quanto você acha que ela pagou pro filho da amiga dar fim no namorado que não queria casar? Pois bem, vou eu dizer porque ninguém pode ser adivinho. R$300 pagou. O outro foi lá e pum, matou o namorado. Ela aí disse, bom, agora eu vou à delegacia. Ela foi e fez um boletim de ocorrência dizendo que o namorado tinha desaparecido. Os parentes dele disseram, poxa, desaparecido? Do nada? Foram à polícia, mas nada se resolvia. Só que a mãe, que é amiga dela, né, e que mãe do assassino, do matador, descobriu que o filho tinha feito. Aí ela foi lá, um amigo só, meu filho, não tem nada desaparecido. Meu filho é que matou, e a mando da fulana, da Odete, que foi minha amiga, pagou R$300. Põe imagem aí pra mim, faz favor. Vai vendo aí. Tem imagem? Olha aí. Você vai vendo os dois. Põe no Cidade. O crime chocou os moradores de Lusiânia. O espanto é com o assassinato de Paulo Gerson Benício da Silva, de 22 anos. A namorada dele, Odete Alves Cerqueira Pereira, de 60, está sendo acusada de ser a mandante do crime. O casal morava cerca de 6 meses nesta casa em Lusiânia. Apesar da diferença de idade, 38 anos, eles aparentavam ter uma relação tranquila. De acordo com os familiares de Paulo, os problemas começaram depois que Odete passou a pressionar o namorado para se casar. Paulo teria se negado e falado inclusive em terminar a relação. De acordo com a polícia, depois disso, Odete teria procurado Ednardo Ribeiro Silva Júnior, de 21 anos, para executar o namorado. Júnior, como era conhecido, tinha passagens pela polícia por roubo e era usuário de drogas. Ele e a namorada, de 17 anos, teriam matado Paulo em troca de R$300, mais o celular da vítima. Paulo voltava da igreja quando foi surpreendido na frente de casa por um casal. Júnior teria enforcado Paulo até a morte e, em seguida, usado um lençol para enrolar o corpo da vítima e levar até uma área rural da cidade, a cerca de 20 quilômetros daqui. De acordo com a polícia, Odete, que era namorada da vítima e mandante do crime, teria acompanhado tudo. Essas fotos tiradas pela polícia mostram onde Paulo foi levado depois de morto. Os acusados ainda teriam ateado fogo no corpo. Dias depois do crime, Odete teria registrado uma ocorrência de desaparecimento do namorado. A família suspeitou do sumiço de Paulo porque ele tinha comentado que pensava em terminar o relacionamento e procurou a polícia, que passou a investigar o caso. Júnior, acusado de matar Paulo, era filho de uma conhecida de Odete. Desconfiada, a mulher procurou a mandante, que chegou a confessar o crime. Odete foi presa e mudou várias vezes seu depoimento. Só depois que Júnior e a namorada confessaram o crime é que Odete assumiu ser a mandante. Na delegacia, Odete disse que era rejeitada e traída pelo namorado e por isso teria mandado matá-lo. Já os comparsas disseram que o crime foi motivado porque Paulo queria terminar o relacionamento. Os ossos encontrados foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Goiânia para exames de DNA. Odete e Júnior estão presos temporariamente e devem responder pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. A namorada de Júnior, que é menor de idade, foi apreendida. Pois bem, se ali Odete pagou 300, aqui essa mulher decidiu pagar 10 terrenos. Ela é conhecida como Nenzinha. E ela contratou um vaqueiro para matar Manuel. E ela disse pro vaqueiro, vou te dar 10 terrenos. E assim foi. E aí, moral da história. Manuel, de repente, ela foi na delegacia e
para também tentar um boletim de ocorrência. E ela, para quem perguntava, ela dizia o seguinte: não, Mané viajou. Mas como viajou? A polícia foi e descobriu. Descobriu que ela quem tinha feito, que ela já não aguentava mais. O que aconteceu? A polícia foi, ela estava no hospital, que ela teve um problema lá qualquer, estava no hospital internada e tal, estava internada e sob custódia. Moral da história, ela estava algemada e vigiada por 2 policiais. Acredita que ela conseguiu escapar? Ela fugiu? Põe no Cidade. Maria José do Nascimento, de 35 anos, estava internada no Hospital de Urgência de Sergipe para fazer um tratamento de trombose. Ela estava sob custódia da Polícia Civil e mesmo assim conseguiu fugir. Nenzinha, como é conhecida, é a principal acusada pela morte do ex-vereador do município de Poço Redondo, Manuel Messias dos Santos, de 57 anos. Depois de mais de um mês desaparecido, o corpo do ex-vereador foi encontrado enterrado na fazenda dele. As investigações começaram a partir de um pedido da Câmara de Vereadores do município. Uma pessoa sumia assim, de um dia para a noite. E a mulher vinha com muitas versões, que ele tinha viajado, que ele estava viajando. A partir da investigação, a família foi informada que a trama envolveu ainda o vaqueiro Adevaldo de Jesus, que trabalhava na propriedade. Ele teria recebido terras em troca de assassinar o patrão a pauladas. De acordo com o irmão da vítima, a desconfiança dos familiares aumentou quando Nenzinha passou a entrar em contradição quanto ao motivo pelo sumiço do ex-vereador. Ele relata ainda que a família sabia que Maria José já havia sido presa outras vezes por roubo, mas não imaginava que ela seria capaz de agir com tamanha frieza. E matou, combinou com o vaqueiro, que depois que fizesse a divisão dos bens, daria 10 tarefas ao vaqueiro. Frieza total. Veio tomar cachaça comemorando a morte do meu irmão. De acordo com a polícia, a mulher recebeu ordem de prisão ainda dentro do hospital, de onde conseguiu escapar. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, todas as circunstâncias dessa fuga estão sendo investigadas através de um inquérito administrativo instaurado na Corregedoria de Polícia Civil. Os funcionários do USE não têm culpa nenhuma. A custódia da presa é por conta da Polícia Civil. Me dá a imagem do homem que você está vendo. Ele acaba de ser preso, põe exclusivo, minha filha. Ele acaba de ser preso, ele tem 20 anos e foi preso por abuso sexual de uma menina. Abusou de uma menina de 13 anos de idade. E a polícia agora tenta saber se ele já atacou outras meninas. Essa da vez, ele tinha fotos da menina, fotos dela nua, e ele queria botar nas redes sociais. Põe no Cidade. A menina mal saiu da infância. O aspecto é frágil. As lágrimas nos olhos denunciam o medo da adolescente, que ainda parece uma criança. Ela tem apenas 13 anos. Ele tem 20 e se aproveitou da ingenuidade da garota para seduzi-la e cometer os abusos. O frentista Matheus do Nascimento conheceu a menina pelas redes sociais, mas em pouco tempo eles ficaram frente a frente. A amizade terminou em ameaças e num crime mais grave, depois que a garota mandou fotos íntimas para agradar o namorado. Ele veio pedir foto minha, pedir para ficar comigo, dizendo que se eu não ficasse ele vinha me matar, vinha atrás de mim. E aí você acabou não resistindo, teve que entregar? Com certeza. Vocês chegaram a ter relação? Com medo. Cheguei. Como é que foi isso? Como é que ele planejou tudo isso? Para onde ele te levou? Ele me levou para uma casa, que eu acho que é a casa do primo dele. Ele disse que essa casa ele levava as meninas para lá quando ele queria ficar, dizendo que não era para me contar a ninguém, que se eu contasse a alguém, ele divulgava minhas fotos. E as fotos eu mandei porque ele me ameaçou também. Depois do primeiro encontro, a menina achou que estaria livre das ameaças, mas isso não aconteceu. O suspeito continuou insistindo para se encontrar com a garota, que envergonhada passou semanas sendo ameaçada. Ganhou tempo até decidir contar tudo à tia. A polícia foi acionada e os policiais orientaram a menina a procurar um local público aberto, uma rua, para marcar um encontro com ele. Seria o momento perfeito para que Matheus fosse flagrado e preso. Foi o que a menina fez. A conversa por telefone foi toda gravada. No áudio, primeiro ela fala que não quer um novo encontro. Depois é ameaçada. Ele diz que vai divulgar as fotos.
Tá bem cheirosinha, eu vou dar uma espadinha bem gostosinha em você. Fica com medo não, vamos ser rapidinho, velho. A menina finge que aceita o encontro e Matheus revela o que vai fazer com ela. Então, 10 minutinhos, aí tu prefere que eu mostre a todo mundo as fotos do nome do menino todinha? É o quê? Tu prefere que eu mande pro menino todinha as fotos? Prefere isso? Não, não é Matheus. Então eu vou fazer, doido, que eu já mostrei até o chegado meu aqui. Ele tá doidinho aqui, sabe? Manda pra mim, quer me dar até dinheiro que eu mandar pra ele. Ele só não esperava que a polícia chegaria junto com a menina. Na delegacia, o suspeito negou as acusações. Tentou inverter a situação, jogando a culpa de tudo na garota. Para tentar se livrar do flagrante, Matheus disse ter pensado que a menina era mais velha. Não sabia não, que ela era menor de idade não. Achava que essa menina era maior? Eu pensei que ela já tinha 16 anos. Apesar do contato entre a adolescente e o suspeito ter começado no início do ano, a mãe só soube do que estava acontecendo agora. Já a menina conta que sente muito medo de que o suspeito possa cumprir as ameaças que fez. Eu tenho medo de não fazerem nada com ele não ser preso e tal. E depois ele vinha atrás de mim. A garota foi submetida a um exame no Instituto de Medicina Legal do Recife que vai poder confirmar o abuso. O laudo fica pronto em 15 dias. Enquanto isso, o adolescente continua com medo. É que depois de ser ouvido na delegacia, o suspeito foi liberado por não ter sido preso em flagrante. Um inquérito policial foi instaurado e vai apurar o crime de estupro de vulnerável. A mãe da vítima está revoltada com o crime e principalmente por saber que ele vai responder em liberdade. Muita revolta. Não passava pela cabeça da senhora que isso pudesse estar acontecendo? Jamais. Minha filha só tem 13 anos. Minha filha só tem 13 anos, ele sai pela porta da frente, vai ter um inquérito policial e a pergunta é, vai ter alguma punição? Vai ter aquela que infelizmente não corresponde ao que ele fez. Vai ser internado, vai ficar lá algum tempinho, direito à liberdade disso, saidinha para lá, para cá. Vai ficar pouquíssimo tempo na cadeia, Marcelo. Pois eu vou dizer, não vai ficar nenhum. Não vai ficar nenhum, vai pegar uma pena no máximo de 4 anos e a pena do máximo de 4 anos vai pagar serviço comunitário ou cesta básica. Só. E isso é que é triste. Ricardo e Andréia estão casados há 25 anos, têm 2 filhos. A Andréia está grávida do 3º filho. Só que Ricardo descobriu que a esposa estava metendo a mão no dinheiro da empresa deles. E aí, mas ele, apaixonado, perdoou. Mas a Andréia aí decide ficar com o seguinte, olha só, a Andréia chegou à conclusão que ele, morto, tem uma boa herança além de um seguro de vida. Aí ela chamou um sobrinho. O sobrinho, de 17 anos, foi a um baile funk e contratou 2 caras para matar. André armou uma emboscada. Os bandidos chegaram e simularam um assalto. Na hora em que eles assaltam, o marido, né, Ricardo, diz assim, por favor, vocês façam qualquer coisa, mas não deixa a minha mulher em paz porque ela está grávida. O que ocorre? Ricardo não saberá jamais que foi a Andréia quem armou tudo de uma história que começa assim. Vai ser num baile funk que essa história vai chegar ao fim. Vai ser ali que uma esposa vai contratar 2 matadores. E quem vai no baile funk acertar tudo vai ser o sobrinho da esposa, que se chama Andréia. Andréia gosta mesmo é de não fazer nada e gastar dinheiro. Ela casa com Ricardo e vive torrando tudo que o marido consegue. Enquanto Ricardo só pensa em trabalho, Andréia só pensa em como tirar cada vez mais o dinheiro que ele ganha. Os 2 já estão juntos há 25 anos. Ricardo vive preocupado com o futuro e sempre deixou um dinheiro na poupança. Ele é carinhoso com a esposa,
mas anda desconfiado. Tchau. Quem esse cara pensa que é? Amigo de academia, ele me ajuda, Academia, amor, quando eu estou ajuda? lá. Ajuda. O menino quase te agarrou ali, Imagina, ó. você quer exagerar. Agora, Andréia vive mentindo e ele descobre que a esposa vem roubando o suado dinheiro que ele guarda, mas por amor a perdoa. Ricardo quer salvar o casamento. A situação piora quando ele monta uma empresa. Com o tempo, ele descobre que o dinheiro também está sumindo. Não dá mais. Essa mulher tá dando muito problema pra mim. Andréia sabe que Ricardo fez um seguro de vida no nome dela e quer o dinheiro. Ela pensa em como se livrar do marido. É aí que surge o sobrinho de Andréia. Pouquinho, mas já estamos terminando. Os dois tramam a morte de Ricardo. Andréia enxerga no sobrinho a oportunidade de se livrar do marido. O sobrinho enxerga em Andréia a possibilidade de ganhar dinheiro. Olha, se a senhora arrumar um dinheirinho aí, eu arrumo um pessoal para dar um jeito nele. Se é que a senhora me entende, dá um jeito, a senhora sabe, né? Entendo. Eles traçam um plano. O sobrinho vai até um baile funk e contrata 2 matadores. Ricardo é baleado e morre. Para Andréia, o serviço está feito. Para Ricardo, é o fim. Fim de uma história de amor, mentiras e ilusão. Serviço feito. Aos 77 anos, muitos sentimentos marcaram a vida dessa mãe. Mas nenhum outro fere tanto quanto a dor da saudade que ela sente do único filho homem que ela teve, Ricardo Teixeira Roque, de 41 anos. A saudade que é uma dor, que é um punhal, é um verdadeiro punhal dentro da minha alma. Porque a saudade, quando eu via ele chegar aí no portão, que ele batia a campainha, que eu olhava, meu coração se abria. Dona Terezinha conta que cerca de 5 meses antes do crime, ela já sentia a falta do filho, mas ainda tinha Ricardo para abraçar. Uns 5 meses antes dela fazer essa tragédia, eu comecei a sentir saudade dele. Eu tinha uma saudade dele tão grande que para mim ele era uma criança. Eu não sei que saudade é essa que eu tô do Ricardo. É uma saudade tão grande, porque ele era muito bom para mim. Ele era carinhoso. E antes do crime, a mãe pegou o filho andando de um lado para o outro, no corredor, preocupado, nervoso, e foi perguntar: "Ô Ricardo, o que está acontecendo? Por que você está tão nervoso?" E o que ele te disse? Ele falou assim: "Mãe, a senhora sabia que a Andréia vai me matar?" Ele olhou para mim muito triste, até com os olhos marejados. Ele olhou para mim assim, com a mão assim no bolso, e disse para mim: "Mãe, a senhora sabia que a Andréia vai me matar?" Mas eu nem dei resposta, porque eu achei que era a coisa mais impossível da vida. A frase do filho naquele momento, para a mãe acostumada apenas com o amor em família, não fazia o menor sentido. Mas pouco tempo depois, ela se tornaria uma triste realidade. A esposa Andréia Simões de Pádua, de 40 anos, planejou, encomendou e pagou R$15 mil pelo assassinato do marido, com quem ela conviveu por mais de 2 décadas. Ela é uma psicopata. Hoje, analisando, porque é uma pessoa que eu sempre percebi que ela não chorava, isso sempre me marcou muito. Eu nunca a vi chorando. Ela nunca demonstrou ter um sentimento. Mas esse não teria sido o único golpe que Andréia aplicou no marido. Esta irmã ainda me conta que muitas vezes ao longo dos anos, Andréia, que não trabalhava, furtava dinheiro de parentes mais próximos e até do próprio marido, que era um microempresário. As dívidas foram só aumentando com o passar dos anos. E quando a gente achava que acabou, todo mundo achava que acabou, ela vinha e dava um novo golpe nele. E todas as vezes, a maioria das vezes que ela fazia isso,
Isso mexia com a situação dele na firma que ele tinha. E por muitas vezes ele pedia dinheiro emprestado. Durante algumas vezes, o Ricardo chegou a descobrir dos sumiços no dinheiro que a Andréia fazia. E antes mesmo de uma conversa entre o casal, a Andréia simplesmente desaparecia misteriosamente. Chegava a ficar 2, 3 dias fora de casa. O Ricardo nem imaginava para onde a Andréia ia neste tempo. Na volta, ela também não contava. Espalhava bilhetes de amor pela casa, pedia perdão, dizia que iria mudar, que estava devendo para a agiota. O Ricardo, muito apaixonado, sempre aceitava a esposa de volta. O que até hoje a família não sabe é para onde a Andréia ia durante este tempo e o que ela fazia com o dinheiro que ela pegava do marido. A triste realidade, a dura constatação para todos os parentes é saber que o Ricardo e a Andréia passaram 25 anos e eles passaram 25 anos sendo enganados pela Andréia. Mesmo sabendo de tudo que ela fez, a gente jamais imaginaríamos que ela ia chegar a um ponto desse. Andréia e Ricardo tinham uma vida que parecia de um casal feliz. Ele trabalhava muito e dava tudo de melhor para a família. Se preocupava em dar conforto para a esposa e para os filhos do casal. Na época do crime, ela estava grávida do que seria o terceiro filho deles. O casal já tinha um rapaz de 20 anos e uma menina de 12. Ela agiu normalmente, grávida, mas ela saía normal. Ela não ficou em casa assim, sentindo a dor dela, chorando. A família acredita que Andréia planejou a morte do marido muito tempo antes do crime. Tempo suficiente para que ele tivesse comprado uma boa casa e fizesse muitos seguros de vida em que Andréia era beneficiária. De acordo com o depoimento da Andréia, no dia do crime, tudo estava planejado na cabeça dela. Quando ela chegou neste bairro, telefonou para o marido. Disse que estava passando muito mal. Ela sabia que com esta frase, rapidamente o Ricardo viria ao encontro dela. E foi exatamente o que aconteceu, principalmente porque ela estava grávida. Quando o Ricardo chegou, todo assustado, rapidamente ela se recuperou, disse que já estava melhor, mas lembrou o marido de que eles tinham algumas contas para pagar naquele dia. Foi então que ela disse para o Ricardo: logo ali na frente tem um banco, vamos até lá para você sacar o dinheiro que nós precisamos. E foi dentro desta agência bancária que Ricardo fez o saque no valor de R$3.000. Daqui, ele e a Andréia saíram para o local onde o carro estava estacionado. Andréia e Ricardo caminharam então até esta rua que fica a cerca de 300 metros de distância do banco, local onde a Andréia naquele dia decidiu estacionar o carro que estava com ela, mas pertencia ao Ricardo. Ele tinha estacionado o carro que estava com ele em uma outra rua, mas decidiu acompanhar a esposa a pedido dela. Tudo já estava no planejamento do crime e foi exatamente aqui que os dois foram surpreendidos por 3 criminosos que teriam então anunciado o falso assalto. Ele imediatamente entregou o dinheiro e a chave do carro. Pediu para que os bandidos não fizessem nada com a esposa dele. Mesmo sem reagir, Ricardo foi baleado. Os bandidos fugiram daqui levando o carro dele. Ricardo ainda foi socorrido. Chegando ao hospital, Andréia só tinha uma preocupação. Lá no próprio hospital, no dia do crime, a preocupação dela era saber se ele tinha morrido. Quando veio a notícia, ela agiu naturalmente. No dia seguinte, quando o crime ainda parecia um roubo seguido de morte, o bandido que atirou em Ricardo foi preso quando estava com o carro da vítima. Ele ainda trocou tiros com a polícia militar. Naquele momento, ele confessou, mas não disse que a esposa de Ricardo era a mandante do assassinato. Mas as primeiras atitudes de Andréia, a então viúva que tinha visto o marido ser assassinado, começaram a chamar e muito a atenção da família de Ricardo. Ela foi ao enterro e logo quis vender a casa. Até que a irmã de Ricardo atendeu um telefonema muito estranho. Eu recebi na minha casa aqui também um telefonema de uma pessoa perguntando se ele havia morrido. De um homem? De um homem. Aí eu cheguei na casa dela e fui falar, ela agiu naturalmente. Aí, pelo contrário, ela me disse, não fala para ninguém que ligaram para você. Um dos bandidos que estavam na cena do crime é o sobrinho de Andréia.
Felipe Lopes Pádua, de 18 anos. Na época do crime, ele tinha 17. Foi apreendido e liberado. Segundo a polícia, foi ele que, durante um funk, contratou os outros criminosos para matar Ricardo. Tudo teria sido a mando da tia Andréia. O sobrinho, comparsa e cúmplice de Andréia, foi praticamente criado por Ricardo como uma espécie de filho. Ele ia para a praia com a gente, ele passava final de semana com a gente, ele passava férias com a gente, com eles, né, conosco, na praia. Nós vimos esse menino crescer. Andréia está presa. O bebê que ela esperava nasceu na cadeia. Ninguém da família de Ricardo tem certeza se ele é o pai da criança. Os parentes não conseguiram descobrir se Andréia tinha ou não um amante. Com as desconfianças da família do Ricardo, as irmãs dele decidiram então procurar a polícia. E aqui na delegacia, a polícia informou que ela, a Andréia, já era tratada na investigação como sendo a principal suspeita para o crime. Foi pedida a prisão dela. Andréia, de alguma forma, ficou sabendo de tudo isso e fugiu. Só se apresentou na delegacia cerca de 15 dias depois, quando foi presa. Confessou que tramou, planejou o assassinato do marido para ficar com o dinheiro. Para a família de Ricardo, sobra indignação com o crime. Os parentes querem que todos os culpados paguem pelo assassinato. Ela não tinha esse direito, ela não era dona dele. Ela não tinha o direito de tirar ele dos filhos. Ela não tinha esse direito de ser tão falsa. Eu nunca vi um ser tão falso, tão traiçoeiro na minha vida. Deixa eu dizer só uma coisa aqui. Bota ali. A imagem que você está vendo, é de Gil Rugai, condenado pela justiça por ter matado o pai e a madrasta. Pois bem, me dá a imagem de Tremembé. Nesse momento, Gil Rugai, que estava preso em Tremembé, acaba de ser solto. O Superior Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus porque a decisão da condenação de 33 anos ainda não transitou em julgado. Portanto, há recursos ainda que estão na justiça, essa mesma justiça que o condenou a 33 anos e deixou depois ele em liberdade. E em novembro do mês passado, ele foi preso. Ele que tinha sido condenado em 2013 a 33 anos de cadeia. No ano passado, ele voltou a ser preso e agora o Superior Tribunal de Justiça mandou Gil Rugai e ele acaba de ser solto. Eu tenho as informações sobre agora a decisão da Justiça que manda Gil Rugai ficar em liberdade, mesmo tendo sido condenado por matar o pai e a madrasta, com a nossa Capitão Nascimento. Capitão. Isso mesmo, Marcelo. Gil Rugai acaba de deixar a penitenciária do Tremembé. Isso, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, a pedido da defesa dele sobre o habeas corpus. Então, ele já saiu aí do local, vai voltar para casa e o Tribunal de Justiça vai lutar aí para que ele continue preso. Mas, por enquanto, Gil Rugai responde, ele foi condenado a 33 anos de prisão. Agora, ele novamente, Marcelo, está em liberdade. Não é o Tribunal de Justiça que vai pedir para ele ficar na cadeia. É o Ministério Público, né? A promotoria é que tem que se manifestar sobre a soltura de Gil Rugai de um crime que foi assim. Gil Rugai sorri. Parece tranquilo. Não é o rosto de um homem prestes a ser condenado a 3 décadas de prisão. Estas imagens gravadas durante o julgamento mostram o acusado por um dos crimes mais marcantes dos últimos anos em um momento de descontração.
Antes de uma sessão, tranquilo, o réu conversa com o perito Ricardo Molina, contratado pela defesa para contestar os indícios apresentados contra ele. Como é que está a expectativa, hein, Gil? Expectativa qual que é? Ser absolvido. Gil Rugai apostava na absolvição, mas também estava confiante que, uma vez condenado, não iria direto para a prisão. Foi o que aconteceu. Gil Rugai foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão. Mas saiu do fórum em liberdade, no banco de trás de um carro particular. 33 anos e 9 meses de reclusão. A sentença foi uma vitória do Ministério Público e dos advogados de acusação. Uma vitória marcada pelos protestos. O publicitário Gil Rugai foi condenado por matar o pai, o empresário Luiz Carlos Rugai, e a madrasta, Alessandra Troitinho, com 11 tiros a queima-roupa. O crime foi na mansão do casal em São Paulo em março de 2004. O motivo seria um desfalque de R$100 mil na empresa do pai, supostamente provocado pelo filho. O julgamento de Gil Rugai durou 5 dias. 7 jurados decidiram pela condenação, mas o resultado foi apertado. 4 jurados condenaram e 3 absolveram. A arma do crime foi uma das provas que convenceram 4 dos jurados. A pistola 380 foi encontrada no prédio onde Gil Rugai tinha escritório. A pistola estava na caixa de águas pluviais, enrolada num saco plástico. A defesa argumentou que o réu não tentaria se livrar da arma no local onde trabalhava, muito menos proteger a arma com plástico. Mas o ex-sócio do publicitário, Rudi Otto, confirmou que a arma era de Gil Rugai. Esse depoimento do Rudi também foi de extrema importância, porque tanto o Rudi como outras testemunhas disseram que viram o Gil Rugai com arma. E ele sempre negando, e ele disse que o que eles viram é, na realidade, uma arma de brinquedo. Então, esse foi um momento, eu acredito que para os jurados provou-se que também ele tinha uma arma assim. O depoimento do vigia Domingos de Andrade também ajudou a condenar Gil Rugai. Ele confirmou que viu o rapaz deixar a casa do pai na noite do crime. A tese da defesa era a de que o vigia estava longe da casa e estava escuro. Por isso, ele não poderia ter reconhecido o acusado. A estratégia dos advogados de Gil Rugai era criar dúvidas na cabeça dos jurados. Por alguns momentos, isso aconteceu. Uma polêmica veio em relação à porta da sala onde o pai de Gil Rugai morreu. Ela tinha uma marca de pé, um suposto chute que o assassino teria dado para abrir a porta. A marca era compatível com um dos sapatos do acusado. A defesa questiona o fato de que a porta, parte fundamental da investigação, sumiu durante o processo. É inutilidade total dessa prova. Se eu não posso fazer contraprova, onde está o pedaço da porta? A defesa também procurou explicações alternativas para o crime. Uma delas é que os assassinatos poderiam ser ação de traficantes. Outra, as mortes poderiam estar relacionadas a uma dívida trabalhista de um ex-funcionário. Mas essas teorias não avançaram. Gil Rugai é réu primário. Mesmo condenado, Gil Rugai não perde o direito à herança e vai receber, como deve já estar recebendo todos os frutos, porque esses bens, vamos supor, se tiver um aluguel que está sendo auferido ao longo de todos esses anos, ele deve estar recebendo, ou pelo menos isso deve estar sendo depositado em uma conta a ser partilhado ainda. A lista de bens do empresário inclui, entre outras coisas, carros e motos de luxo, um avião, um barco e 2 imóveis, uma casa de campo e aquele casarão em Perdizes, zona nobre de São Paulo, onde o crime aconteceu. O imóvel de 1.000 metros quadrados está alugado. A família Rugai aguarda o fim do processo do inventário. O patrimônio deve ser dividido entre 3 herdeiros: a mãe da madrasta, o irmão de Gil, Léo e ele mesmo. Cada herdeiro deve receber cerca de R$7 milhões. E você vai vendo nesse momento aí a penitenciária de Tremembé, onde está Gil Rugai, e já a gente vai, talvez demore um pouquinho, hein? Pra dizer já, porque esse negócio de ficar dizendo já e não chega.
Nós vamos ter a imagem dele deixando a penitenciária de Tremembé. Me corta no Hamilton. E o Hamilton está sobrevoando o bairro ali no centro. Aqui, esse garoto que trabalha com o Hamilton, eu vou te contar. Ele põe uma imagem aberta, eu não sei onde é que é o negócio. Eu tenho que adivinhar. É ruim esse teu garoto, hein, Hamilton? É tão ruim que ele deixa cair a imagem. Ah, agora sim, olha aí a imagem. Você vai vendo a casa e você vai vendo como uma casa que era extremamente conservada, como ela está caindo. Essa é o local do crime. Três menores balearam um estudante aqui no campus da Universidade de São Paulo. O que baleou já tinha sido preso por roubar no mesmo lugar. O estudante que foi baleado passou por cirurgia e continua internado. Põe no Cidade. Com o celular mostram Alexandre Simão de Oliveira, de 28 anos, sendo carregado na maca. Alunos ajudaram os socorristas nos primeiros atendimentos. O estudante de letras passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é considerado estável. O tiro entrou pelas costas, saiu pela frente, abriram para verificar e agora é questão de recuperação, né? Falei com a médica, a questão de 3 a 5 dias. Tudo correndo bem, né? O estudante tinha acabado de estacionar o carro aqui na frente do prédio de letras quando foi rendido pelos 3 bandidos. A suspeita é que ele tenha se recusado a entregar o que os assaltantes pediram e por isso foi baleado nas costas. Os 3 menores tentaram fugir num ônibus, mas foram flagrados pela polícia. Eles foram detidos nessa delegacia, na zona oeste de São Paulo, e em seguida levados para a Fundação Casa. Os adolescentes, que têm entre 16 e 17 anos, ainda são investigados por outros roubos. Hoje pela manhã, estudantes e funcionários da Universidade de São Paulo estavam assustados com o que aconteceu. Realmente está muito inseguro e a gente tem medo de andar aqui. Desde setembro de 2011, a Polícia Militar faz patrulhamento na cidade universitária, mas por conta dos inúmeros casos dentro do campus, a reitoria da USP e o governo de São Paulo pretendem construir uma base da PM no local. Muitos alunos são contra a ideia. No mês passado, a Secretaria de Segurança Pública anunciou a criação de um Conselho Comunitário de Segurança para reforçar o policiamento no campus, mas os policiais estariam em treinamento. Me dá a imagem da próxima, vamos, meu filho é lá, não é pra mim não, esse garoto tá aqui apaixonado por mim, tudo ele me põe no ar. A imagem que você está vendo é um confronto entre traficantes e policiais. Os policiais foram para dentro, tinham 2.000 alunos ali em aula e fecharam os colégios, fecharam tudo. Põe no Cidade. Foi com o som do blindado entrando na comunidade que os moradores da Vila Cruzeiro acordaram. O vídeo foi feito logo cedo. Já nas primeiras horas da manhã, o flagrante de mais um tiroteio na comunidade. Tiros que foram registrados por esse morador. Nas redes sociais, o alerta: quem puder, evite a região. Outro morador escreveu que o clima estava muito tenso. Muitos também estavam indignados com mais um tiroteio. Este escreveu: qual o significado da palavra pacificação? O confronto começou na localidade conhecida como Vacaria. Policiais do COI, o Comando de Operações Especiais, e da UPP Vila Cruzeiro faziam uma operação na comunidade quando teriam sido recebidos a tiros. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 6 escolas, 2 creches e um espaço de desenvolvimento infantil não abriram as portas, deixando mais de 2.300 alunos sem aulas. O clima foi de tensão durante toda a manhã. O carro blindado deu apoio à operação na busca aos criminosos. Policiais militares de outros batalhões reforçaram a segurança nos principais acessos à comunidade, sempre de olho em qualquer movimentação suspeita. Foi uma resposta da polícia ao ataque sofrido no início da manhã desta terça-feira. Quando esse homem entra, bota só essa imagem aí dele, por favor. Quando esse homem entra na delegacia, ele entra
dá um nome, tá tudo direito. Aí ele pergunta, o delegado pergunta para ele: ah, é? É o seu segundo casamento? Ele disse: é. Eu sou viúvo. O delegado: ah, tá bom. Aí o delegado entra no computador, hoje tudo, a maioria das delegacias tem computador. Ele entra, olha pro cara e diz assim: de novo, seu Luiz? De novo? Resumo, o que acontece? Seu Luiz tem um casamento de 30 anos. E ele, aconteceu o seguinte: ele achou que a esposa o estava atraindo e deu fim à esposa. Por isso ele está ali preso. A questão é que quando o delegado procura, descobre o seguinte, que o seu Luiz estava foragido. E aí diz: de novo, seu Luiz, por que ele estava foragido? Ele disse assim: a primeira também me traiu. Ele tinha executado a primeira também. Para ter uma noção, ele deve ser piruta, acha que está todo se traindo. Só que o último casamento durou 30 anos e só agora que ele achou que a mulher traiu. Põe no Cidade. Um crime brutal que teria sido motivado por uma traição. Eu levantava 4h30 da manhã para ir trabalhar, né? E chegava 6:50. E ela dizia que ia para a igreja e ficava me traindo. Ia 2, 3 vezes por semana. Ficar com ele lá em cima de minha cama. Ela ria da minha cara, debochava e falava que quando eu saía para o serviço ele ia para lá. O casamento de 30 anos terminou em tragédia. O crime aconteceu numa noite de sábado. Luiz esperou a mulher chegar da igreja. Ela foi direto para o banho. O marido ficou esperando na porta com um martelo na mão. Luiz conta que ainda ouviu as últimas palavras da amada. Estou morta, amo o Abel. Na época, o assassino chegou a se apresentar à polícia. Depois disso, abandonou a casa em Aparecida de Goiânia e passou a morar de aluguel. Estava fugindo da polícia, a não ser por um motivo. Voltou ao trabalho. É funcionário público da Prefeitura de Goiânia e foi preso no serviço. Ele continuava sua vida normal, apenas teve o cuidado de trocar de endereço e não informá-lo à polícia, né? Mas continuou trabalhando normalmente, inclusive no local de trabalho anterior ao fato. Durante as investigações, a polícia descobriu outro crime. Há mais de 30 anos atrás, ele cometeu o mesmo crime contra a primeira esposa dele em uma cidade conhecida por Triunfo, no Pernambuco. Desse crime, Luiz não quis falar. Não gostaria de falar a respeito disso aí, não. Ele quer falar do que ele quer. Matou as duas, PC. Tá com mania de traição. Ele quer evitar o assunto. É uma paranoia. Ele tem uma ideia fixa, uma obsessão, imagina coisas e mata as mulheres. E acha que isso tudo é a coisa mais normal do mundo. Você não gostou? Eu vou falar uma coisa. Você parece um eco. Um eco? É, a matéria fala, eu falo alguma coisa, você copia os dois. É um eco, você é um eco. Não. Percival, o eco. Não. Wendel, tem um que é o Wendel, o apelido dele, Carreirinha. Ele nunca gostou do primo. O Wendel Carreirinha é esse aqui, ó. Ele nunca gostou do primo. Porque o primo, desde pequeno, dá uma coça nela. Aí os dois estão no bar. Aí o Wendel diz assim: agora eu vou me vingar. Eu aponto para lá, é para cá, é para cá. Ele disse: agora eu vou me vingar. No dia, é óbvio que eu sei, eu estou brincando. No dia seguinte ele vai ao bar e encontra. Os dois vão embora junto, batendo boca. No meio da rua, o Wendel Carreirinha saca de uma arma e aí... Põe no Cidade. O suspeito é este homem que não se importa em dar entrevista. Wendel Ramos Augusto, de 23 anos, conhecido como Carreirinha, foi quem agrediu a golpes de faca o vendedor de picolés Ademir Adão, de 45. O crime aconteceu nesta rua, no bairro Chapada, em Eloy Mendes. O único medo que eu tinha era do meu pai. Depois que eu perdi o medo dele, não tem mais medo de homem nenhum. Os dois envolvidos são primos e, segundo a polícia, há muito tempo eles não se dão bem. O mais recente problema entre os dois aconteceu um dia antes do crime. Eles se encontraram em um bar
que fica lá no final da rua, discutiram e, segundo o Wendel, ele foi agredido pelo Ademir. Me deu uma gravata, me tacou eu no chão, eu só apenas avisei ele, o único ruim que você deixou vivo. Eu vou atrás de você depois, e vim mesmo atrás. A partir daí, revoltado com a situação, o Wendel passou a andar armado com uma faca, à espera de reencontrar o primo para acertar as contas. E foi o que aconteceu no dia seguinte. Eles se encontraram no mesmo bar, discutiram mais uma vez, vieram por toda esta rua discutindo, e quando chegaram aqui nesta outra rua, bem nesse local, o Wendel puxou a faca e golpeou o Ademir 2 vezes. Como algumas pessoas que estavam aqui começaram a chegar perto, o Wendel ficou assustado e resolveu fugir por esta rua. Eu encontrei com ele ali no bar, eu já vim atrás dele até aqui. Você não estava com a faca até então? Tava. Já estava? Eu já estava com a faca já. Logo depois que o Wendel fugiu, o Ademir ainda subiu toda esta rua, ferido no pescoço e na mão. Foram 2 quarteirões que ele caminhou. Ele sangrava muito e tinha dificuldade para andar. Mesmo assim, ainda conseguiu ir até aquela padaria que fica ali na esquina e pedir ajuda. Estas imagens das câmeras de segurança da padaria mostram o momento em que Ademir chega no local. As pessoas que estão na padaria se assustam com o estado do homem. Ademir foi socorrido ao Hospital Bom Pastor em Varginha. Já o Wendel foi preso pouco tempo depois. Ele foi levado até o hospital e a vítima, mesmo em estado grave, o reconheceu. Para o delegado, ele disse que não tinha intenção de matar o parente. Por isso foi ouvido e liberado. Eu fui lá para a delegacia ontem, me liberaram, eu tô aqui hoje de novo. Firme e forte. Já para a nossa equipe, a conversa foi bem diferente. Fui atrás dele mesmo. Foi atrás dele mesmo, sem dó, sem piedade. Você já está preparado para pegar? Não, já está preparado para me matar ele mesmo. Perto do local onde o suspeito foi preso, a polícia encontrou também a faca usada no crime. Carreirinha já tem várias passagens pela polícia. Essa, inclusive, é a 4ª tentativa de homicídio em que ele se envolve. A situação parece não preocupar o rapaz. E ele garante, se a vítima o procurar novamente, não vai pensar 2 vezes. Se ele vir mexer comigo de novo, aí dessa vez eu mando ele pro saco. Tá bom ou não? A calma dele. Aviso prévio, né? Se eu sou outra multicidade. Pense em Denise. Denise e Daniel estão juntos. 8 anos de um casamento. Que só não era o casamento certo porque ainda não tinha marcado, não tinha ainda casado oficialmente. Mas já era um casamento. Mas de repente, aquilo que caminhava bem, pensa assim, no início estava uma beleza, uma alegria, uma felicidade, todo um sapequear lindo, mas de repente começa a ter uma briga. E os 2 se separam. E a fila anda. E Daniel anda pro Daniel. E ele começa a namorar Olívia. Pouco tempo depois, eles também se separam. Aí, Olívia e Denise começam a lutar pelo amor de Daniel. Se tiver as 2, põe as 2. Aí as 2 vivem brigando e trocam ameaças por telefone, compram pombo correio, amarra no rabo do pombo voa, aí leva o recado dizendo vou te pegar, vou te matar, só que de repente elas marcam um encontro no estacionamento de um supermercado. Denise não sabe, mas a outra está armada. A discussão começa, Olívia, que está armada, ataca a Denise. E aí, essa é a Denise. O que acontece? Ela não resiste. E Olívia, cadê Olívia? E Olívia, olha lá Olívia. Olívia, nesse momento, está foragida. Esse aqui é o Daniel que as 2 cobiçavam. Põe no Cidade. A irmã da vítima quer justiça. Ela fez cartazes com a foto de Olívia Mariano, de 20 anos, e entregou aos moradores do bairro para tentar encontrá-la. A jovem fugiu depois de cometer o crime. Essa Olívia, ela tem que pagar pelo que ela fez. Não há perdão para ela, não. Essa história envolve 3 pessoas: Denise, Daniel e Olívia. Denise e Daniel ficaram juntos durante 8 anos. Os 2
Moraram juntos, ficaram noivos e chegaram até a marcar o casamento. O problema é que os dois brigavam muito e a união chegou ao fim. Daniel estava solteiro e começou a namorar Olívia, mas o relacionamento também acabou. Foi aí que tudo começou. Denise e Olívia começaram a trocar mensagens pelo celular. As conversas tinham ofensas e ameaças, tudo por causa de ciúmes do Daniel. Na última vez que conversaram, marcaram um encontro aqui, no estacionamento deste supermercado. As duas começaram a brigar e Denise se deu mal. Ela levou uma facada. Depois de uma semana internada, a família recebeu a notícia da morte de Denise Romeiro, de 23 anos. A mãe sabia que o estado dela era grave, mas ainda tinha esperanças. Muita oração entre a família, os amigos, os vizinhos, tudo orando e pedindo. E claramente que não era isso que a gente queria, né? Mas fazer o quê, né? A agressora é Olívia Mariano, de 20 anos. Recentemente, as duas chegaram a trocar mensagens pelo celular. Conversas em tons de ofensas e ameaças. E ela perseguia a minha filha. Porque ela já veio aqui na minha porta por causa disso e ela vivia. E no dia ela ligou para minha filha, me importunando a minha filha. A família da vítima chegou a espalhar fotos à procura de Olívia. O cartaz indica que ela é da cidade de Guará, mas mora em Ribeirão Preto. Após a morte de Denise, a família soube que ela foi vista aqui no bairro Ribeirão Verde e que já tinha mudado a cor do cabelo. Encontramos o ex-namorado de Denise e Olívia. Ele não quis aparecer nem gravar entrevista, mas disse que sabia que elas viviam se desentendendo. Denise namorou com um rapaz por 8 anos, período conturbado, segundo a mãe dela. Ele sempre fez a minha filha sofrer demais, porque ele não é homem para ficar com uma mulher só. Ele vivia com uma e com outra, uma e com outra. A minha filha tomava vários remédios por causa dele, muitos calmantes. Ela entrou em depressão, tudo por culpa dele. E essa, põe a mulher que está foragida, por favor. Põe a mulher. E essa é a mulher que está foragida. Se você viu essa mulher, se você conhece essa mulher, se você sabe onde ela está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.